Olá, bom dia. Eu me chamo Regina Célia e eu quero te convidar para você estar comigo em poucos minutos, para que juntos possamos falar de uma palavra que Deus colocou no meu coração. E esta palavra fala de um médico, foi um médico que escreveu essa palavra. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele cita esse médico, o médico amado ou o médico querido. Então, ele era uma pessoa delicada e preocupada. E Lucas, é exatamente o Evangelho de Lucas, que é o terceiro evangelho, que eu quero falar hoje para cada um de nós, essa mensagem que esse médico escreveu. E o tema central do livro de Lucas, ele fala que Jesus veio para as pessoas excluídas, para os perdidos, para os pecadores, para aqueles que eram desprezados. E eu quero tratar exatamente desse grupo hoje, de pessoas que são excluídas. Mas eu quero falar dos excluídos, daqueles que são doentes, dos pobres que estão doentes. E nós podemos verificar isso lá em Lucas 4:40, quando ele faz esse relato dizendo assim, porque ele está escrevendo essa carta para um amigo chamado Teófilo. Ele diz assim, ó: depois do anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. E os curava, em outra versão. E por que eu escolhi o relato de um médico que não estava presente, ele não era testemunha ocular de Jesus e nem discípulo de Jesus, mas ele ouviu esse relato, provavelmente dos discípulos, e ele escreve para um amigo falando sobre cura. E é isso que eu quero falar hoje aqui conosco. Tanto a ciência, quanto a religião, quanto milagres, eles podem caminhar juntos na visão cristã. Não há prejuízo nenhum da ciência e os milagres estarem juntos. E Lucas, ele é um pioneiro naquilo que deve ser a convicção dos seguidores de Jesus. Não há contradição na ciência e na fé cristã. O próprio Einstein fala sobre isso, quando ele diz que Deus não joga dados para o universo. Ele quer dizer que realmente a ciência com os milagres, com a religião, elas podem caminhar perfeitamente juntas. Então, Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. A ciência não é a única fonte de fatos, e a religião vai além do reino, dos valores e da moral. Jesus, quando ele morre naquela cruz e ele ressuscita, ele tem pressa de ir ao Pai. Para quê? Para que o Espírito Santo viesse e pudéssemos dar continuidade a esta obra que ele havia iniciado. Jesus, ele curou a muitos, ele fez obras maravilhosas, porque ele enxergava a necessidade do pobre e do necessitado, que naquela época era enorme, como também hoje é enorme, né? E Lucas, quando ele escreve isso para ele é como se fosse uma coisa muito importante. Talvez esse era o desejo dele naquela época, quando ele via centenas de pessoas doentes, sem recursos, pessoas que não tinham dinheiro,
que não tinham uma medicina que pudesse alcançar todos, pessoas que morriam praticamente à míngua, jogadas, largadas, porque a necessidade e a demanda de pessoas doentes era muito grande. E, com certeza, ele não podia alcançar nem um pouco, era o mínimo. Então, ele saber que Jesus, com sinais e maravilhas, alcançava milhares de pessoas, centenas e centenas de pessoas, isso era gratificante. Isso tinha que ser testemunhado, isso tinha que ser escrito, isso precisava ser anunciado. Então, hoje é a mesma coisa. Hoje, Jesus, ele nos dá uma ordem que nós precisamos ir às nações, que nós precisamos anunciar as boas novas, porque Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua salvando, ele continua curando, ele continua libertando, porque vivo ele está para todo sempre. Essa obra redentora, ela continua todo vapor. E eu estou aqui hoje para exatamente anunciar isso, que você precisa experimentar dessa boa nova. Você que talvez esteja aí me ouvindo, que está doente, cansado, talvez na fila do X-Reg, talvez na fila de uma clínica de uma família, esperando um remédio, esperando uma consulta, esperando um exame, ou até mesmo uma cirurgia, porque nós sabemos que é grande, você precisa saber que existe um Deus que cuida de você, que quer tratar da sua vida. Porque se a ciência anda junto com a religião, que anda junto com milagres na fé cristã, eu posso dizer que eu sou testemunha, que eu também já experimentei isso. Por isso que eu posso falar com segurança que Deus hoje quer tocar em você. Aqui em Lucas 4:40, disse que os amigos levavam os doentes. Por que eles levavam os doentes? Porque o doente ele nunca está só, ele precisa estar acompanhado e amparado por alguém, para chegar aos locais, os hospitais, os pontos de socorro. E não é diferente hoje. Nós precisamos de alguém do nosso lado. Então, você precisa saber que essas pessoas elas iam ao encontro de Jesus porque elas sempre tinham uma resposta. E você hoje que me ouve, que está precisando de uma resposta, você precisa vir a Cristo e experimentar, porque eu experimentei um dia. Eu experimentei da salvação, experimentei da cura, experimentei da libertação. Porque Jesus, ele é tudo isso. Porque quando o profeta Isaías, lá no capítulo 61, falou que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele estava falando exatamente sobre o Messias, ele estava falando sobre Jesus. E Jesus repete essa palavra também aqui em Lucas. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade aqueles que estavam em prisão. Então, hoje, o homem ele não está só preso com doenças, presos também com seus pecados, com as suas dificuldades, amarrados, precisando ser soltos, precisando ser libertos. Então, eu quero deixar essa palavra hoje para você. Você que está precisando de ajuda, que talvez está sendo amparado por um amigo, indo aos médicos, eu quero dizer para você que existe um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura.
que você possa ter a oportunidade de ouvir essa palavra e desejar no seu coração de conhecer esse Deus, de conhecer um Cristo ressurreto, que vive e está, que não ficou no túmulo, mas que ao terceiro dia ressurgiu. Ressurgiu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. E essa abundância, ela não termina, ela não é finita aqui. Ela vai além, porque Deus tem prometido o céu, uma eternidade para todo aquele que nele crê. Ele nos dá esperança, ele nos traz esperança sempre, né? Então eu quero deixar essa palavra com você. E antes de eu deixar essa palavra, eu queria orar por você. Você que está sem esperança, você que está vivendo suas dificuldades, seja no corpo ou seja na alma, eu quero te dizer que Jesus, ele é a sua resposta. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar esse meu ouvinte, essa pessoa, Deus, que porventura esteja enferma, que o Senhor venha tocá-la, que ela receba um toque do Senhor para a glória do teu nome. Eu também, Espírito Santo de Deus, abençoo aquele meu ouvinte, Senhor, que está desejoso de te conhecer mais, que está precisando de esperança, de consolo no seu coração. Que o Senhor venha visitá-lo nessa hora e que o Senhor venha fazer uma obra, tal como fez na minha vida. O Senhor me salvou, o Senhor me libertou e o Senhor me curou. E eu sou grata a Deus por isso. Por isso, Deus, eu coloco esse meu ouvinte nas tuas mãos, crendo que o teu poder é o mesmo, tanto de ontem como de hoje e eternamente. Eu apresento esta pessoa e eu oro no nome do Senhor Jesus, crendo, Senhor, na tua graça maravilhosa sendo estendida sobre toda a humanidade. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém.